Olá, confreiros e confrades, Eno apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Hoje, o episódio é especial daqueles que fazem a gente lembrar por que o vinho transforma vidas. Esse meu amigo entrou na minha vida lá para 2010, mais ou menos, quando realmente começou a se moldar o mercado. Profissionais que influenciaram gerações, formaram opinião, criaram guias, pontuações, tendências e, principalmente, educaram o paladar de milhares de brasileiros. Dentre esses nomes, um sempre esteve presente lá com um trabalho muito sério, técnico, profundo e respeitado. Um degustador preciso, um curador incansável e um dos profissionais que eu muito admiro e que mais ajudou a revelar principalmente a qualidade do vinho brasileiro em guias aí pelo mundo. Ele foi editor de vinhos da revista Adega por mais de 13 anos, editor sócio dos guias Adega Brasil, Portugal e Espanha, membro do Guia Descorteados e é jurado do Decanter World Wine Awards em Londres desde 2019 e é hoje uma referência absoluta em crítica, avaliação e consultoria técnica. É uma alegria muito grande reencontrar um querido amigo e um profissional que eu admiro profundamente. Senhoras e senhores, Eduardo Milan. Oi, Fábio, obrigado aí por me convidar, um prazer em vê-lo, viu? Revê-lo assim na tela, mas a gente precisa compartilhar momentos mais juntos em torno do vinho. É um prazer e o que eu puder ajudar e contribuir é um pouquinho da minha experiência nesses quase 16 anos profissionalmente, né? Que tomar vinho eu tomo desde 98, estudando e tudo. Mas eu entrei no mundo do vinho como um apaixonado e sigo sendo apaixonado até hoje. E que assim continue por muito tempo, meu amigo. Que honra te receber aqui no Experiências. Vamos navegar então juntos por esse universo fascinante do vinho, da crítica, da gastronomia, das viagens e da economia que gira em torno dessa paixão. Eduardo, o vinho é uma linguagem feita de aromas, história, técnica e emoção. O que mudou para você na forma com que o brasileiro entende o vinho desde quando você começou? Eu sei que você começou a tomar vinho lá em 98, mas ali em 2010, 2011, nessa jornada profissional, vamos comparar de 15, 16 anos atrás para hoje, qual foi a maior mudança do comportamento do consumidor? Uma pergunta bacana, hein, Fábio? Para fazer pensar. Eu acho que a resposta é ampla, né? Porque, primeiro que eu acredito que tem um amadurecimento do mercado, apesar do consumo per capita do Brasil ainda ser pequeno em comparação com a população, mas isso tem diversos motivos, né? E daí a gente vai conversar disso depois. Mas eu acho que, principalmente, a gente teve, com as mídias, por exemplo, em 2010, se a gente for lembrar, a internet era muito mais uma coisa de pesquisa, não tinha essas redes sociais como tem hoje, tinha Facebook, o Instagram era uma coisa... acho que não existia, eu não lembro do Instagram nessa época, era uma coisa assim, que a gente ia nos eventos, a gente fazia as nossas degustações, depois a gente eventualmente publicava no site, mas era muito mais, ficava esperando a revista no final do mês. E hoje é uma coisa super dinâmica, a gente está aqui agora, a gente vai num evento, tem pessoas filmando, ontem eu tive, por exemplo, uma degustação do Alma Viva, e a gente já coloca tudo aquilo, vai subindo praticamente instantaneamente. E eu acho que o acesso à informação ficou muito mais dinâmico. Você acredita que isso possa ter contribuído nesse crescimento da avaliação das pessoas em relação ao mundo do vinho? Ou talvez possa gerar algum estigma de afastar também as pessoas, dando uma elitizada no mundo do vinho? Eu acho que depende de como é o approach. Eu acho que quanto mais informação você tem disponível, melhor. Mas o problema também é a qualidade de informação, né? Como é um assunto muito específico e muito subjetivo, às vezes pode ter muita gente passando informação que não é bem a informação correta. Mas isso acontece não é só com vinho, é com tudo, né, Fábio? Hoje em dia. Então eu acho que o papel de quem realmente tem capacidade de divulgação e de fazer tá cada vez mais presente, né? Trabalhei 15 anos na Adega, continuo fazendo isso. Eu acho que é uma fonte de informação de muita gente. O site da Adega, acho que é o do mais visitado em língua portuguesa do Brasil até hoje. E eu contribuí bastante naquela parte do melhor vinho. Tem bastante minha mão lá em fazer um site referência de busca de vinhos. E eu acho que é isso que é importante. Agora, elitizar o vinho, eu acho que o vinho acaba sendo, para algumas pessoas, uma coisa de comemoração. Eu acho que mais ele amplia a possibilidade de vir novos consumidores do que elitiza. Se a gente for pensar assim,
a grosso modo. Você faz muitas avaliações, você não se considera um jornalista, mas você é um bom crítico porque você faz muitas degustações. E avaliar vinhos exige precisão, também neutralidade e principalmente profundidade. Porque é um trabalho muito sério de gestão ali de vinícolas, às vezes centenárias, e a gente precisa ter essa neutralidade, mas ao mesmo tempo ir a fundo nessa história, não apenas líquida, né? Como é que você pode explicar, então, para um consumidor comum, que de repente ainda está começando essa jornada, o que realmente significa avaliar um vinho? O que as pessoas me perguntam, mesmo familiares, você faz aquela reunião familiar, as pessoas falam assim, nossa, sua profissão, isso que você faz é uma delícia. Eu falo assim, é uma delícia, só que geralmente é na frente do computador, num ambiente meio ascético, né? Você tem lá as suas taças, você com você, o computador, e as pessoas sempre perguntam, mas o gosto é muito subjetivo. Então, e eu falo a mesma coisa. Para mim, a minha profissão, que eu acabei desenvolvendo nesses 15 anos trabalhando seriamente nisso, é deixar de lado o meu gosto pessoal mesmo. E isso é treino. Em que sentido? Descobrir em cada estilo de vinho. Vamos lá. Não pouco importa se eu gosto de um vinho estruturado, encorpado, com madeira ou não. O que eu tenho que ter capacidade de fazer é avaliar dentro daquela gama e de estilo, por exemplo, o melhor vinho com madeira, estruturado, concentrado, o melhor leve, o melhor branco, e isso você faz com bagagem, é treino. E você degustando muitos vinhos e fazendo isso constantemente de um jeito sério. Para falar para um consumidor qual é a diferença de beber e avaliar, é assim, aquela máxima de que o melhor vinho é aquele que você gosta. Eu acho que eu tenho minhas dúvidas se ela é ou não. Eu acho que você pode gostar de todos os vinhos. O gosto não se discute, é verdade. Mas dá para você separar um vinho. Você pode ter um vinho que você não goste, que é melhor tecnicamente que outro que você adore. Isso eu tenho convicção. É muito importante esse ponto, mas a gente tem que mostrar que existem muitas diferenças do mundo do vinho. E você já degustou centenas e milhares de vinhos ao longo da sua carreira, mantendo sempre essa coerência e essa neutralidade ao longo de tantas degustações. É muito importante saber fazer realmente essa análise, e daí que não é só o melhor vinho é aquele que você gosta, porque às vezes o que você gosta não é o que eu gosto, ou vice-versa. Então é o cuidado que você tem que ter. Você é jurado lá do Decanter World Wine Awards em Londres desde 2019. O que essa experiência internacional trouxe para o seu olhar técnico? Eu estou colocando o olhar, mas vamos lá no visual, olfativo e gustativo. Uma base comparativa do teu trabalho. É muito importante degustar muitos vinhos, mas é mais importante com quem você degusta esses vinhos. Eu sempre falo para amigos meus isso, eu tenho isso bem claro. E toda vez que você está em ambientes assim como um concurso como a Decanter, com a quantidade de Master Sommelier, Master of Wine, e nem só isso, pessoas muito experientes, com uma vasta história, e o formato do concurso da Decanter, você pode conversar durante as degustações. Geralmente são flights de 10, 12 vinhos, são 7, 8 flights por dia. Isso é muito importante falar, a gente recebe por dia de julgamento, então é uma coisa muito séria, é um trabalho mesmo. É cansativo, mas é uma coisa super séria. O que contribuiu para mim essa troca com pessoas gabaritadas e que você tem às vezes um outro ponto de vista, essa discussão que faz você enxergar ainda com mais profundidade o vinho. E sem contar também, isso eu tenho que deixar muito claro que, por exemplo, me contribuiu muito com a minha evolução como degustador, e isso eu falo claramente, poder ter compartilhado a mesa de degustação com o Patrício durante mais de uma década, com o Patrício Tapia do Guia Descorchados. Porque foi uma experiência muito enriquecedora para mim lá no começo, porque eu já tinha feito vários cursos, eu tinha feito Wine Spirits em 2008, 2009, antes de trabalhar, mas a experiência, a poder estar com o Patrício em loco, degustando os vinhos da América do Sul de um jeito tão profundo, para mim foi uma contribuição assim única e que me ajudou a tornar a pessoa e degustador que eu sou hoje. Entendeu? Vamos fazer uma base comparativa nesses dois pontos que a gente estava conversando. Então, primeiro sobre o Wine Awards lá em Londres, da Decanter, porque nós estamos falando do velho mundo. Então, você tem um comportamento ali de pessoas, né, de avaliação. Eu lembro, por exemplo, quando eu cheguei na Sicília, na Itália, o pessoal falou, calma, olha ali para aquela árvore ali, uma oliveira, tem 600 anos. Então, assim, é outra realidade, né? E a gente entender toda essa história. E agora,
principalmente de 2018, acho que até 2024, se não me engano, que você integrou o Guia Descorteado. Nessa base comparativa e trazendo agora para a América do Sul, ou América Latina, vamos falar até assim, o que mais te marcou nessa experiência continental? O que eu acho que o que possibilitou eu degustar, passar por isso, e você está no mercado mais tempo que eu e você sabe muito tão bem quanto eu, que a gente teve fases, né? Com o advento do Robert Pike, que foi o crítico mais influente do mundo é, entre os 1990 e principalmente até meados de 2010, até final de 2010, a gente tinha um estilo de vinho desenhado e uma busca por muito mais concentração, estrutura, fruta mais madura. E de 2010 para cá começou um movimento que nesse período começou mais lento, mas que se fortaleceu de 2015 para cá. E poder estar fazendo essas degustações, tanto na Decanter como no Descorchados e mesmo na revista Adega, com tanta intensidade, possibilitou presenciar e até participar de alguma forma, vivenciar, a palavra seria, essa revolução de mudança de estilo, de amadurecimento de enólogo. E isso na América do Sul, Argentina e Chile foi super, muito intensa, e continua acontecendo, mas que foi muito intensa. Então poder estar vivenciando isso foi muito legal. Mas essa revolução não é só uma coisa restrita à América do Sul, está passando também nos países do velho mundo. Eu nem gosto de colocar velho mundo. Hoje a gente fala de vinho moderno, mas eu acho que, na verdade, olhando hoje para mim, há um encontro, né? Eu acho que o vinho está voltando, mas usando a tecnologia, porque se a gente for considerar a história do vinho no mundo, o mundo do vinho moderno, mesmo na Europa quanto nos países do Novo Mundo, ela tem séculos, mas depois da Segunda Guerra Mundial tem uma revolução, né? Da década de 60, 70, comparando depois com 80, 90, os anos 2000, o acesso à informação, ao desenvolvimento de tecnologias tanto na vinícola quanto no vinhedo, irrigações, tratamentos, tipo de garrafa, tipo de como é que se diz, de vedação, desde a screw cap até aquelas rolhas de vidro que eu esqueci o nome agora, até as rolhas tecnológicas de Nomacork e todas essas outras. É uma coisa que eu acho que a gente está vivenciando o começo de uma fase áurea do vinho e que tem muita coisa boa por vir ainda. Eu entrevistei aqui o Ari da Evino, também, assim, o Rodrigo Lanari, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Hoje ele está na frente como fundador da YNext, que trabalha com muitos dados, estatísticas. E o próprio e-commerce teve uma grande evolução para contribuir em toda essa evolução do vinho aqui no Brasil. Porque antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, foi toda uma transformação de logística, saber se tinha caminhão para entregar que não ia quebrar a garrafa, da confiança do consumidor em colocar o cartão de crédito num site. Isso. E, principalmente, o que hoje já é uma realidade, a logística reversa. Comprei o vinho errado, preciso devolver esse vinho porque eu quero outro vinho, não é esse. Então, são vários caminhos e várias etapas aí, desde lá da produção mesmo, para garantir essa qualidade, ao mesmo tempo para fazer o vinho chegar ao consumidor. Porque não adianta nada o vinho chegar aqui no Brasil e não chegar ao consumidor no Brasil, que é considerado um continente. E você integrando, então, o Descorteados 2018, né, como realmente integrante lá, mas você sua amizade até antes. E também como jurado de 2019, mas você teve uma outra passagem. Você fez o Wine Spirit lá 2008, 2009, mas em 2013 você foi freelance do The World Atlas of Wine. É um livro com 416 páginas em inglês e uma das obras mais importantes do mundo do vinho. Como é que foi para você contribuir com essa edição? Isso foi uma coisa fantástica, Fábio. Foi assim, o consultor do Brasil nas edições anteriores era o Luiz Horta. E daí o Luiz Horta um dia, ele é meu colega, hoje a gente até tem mais uma amizade, mas nessa época ele era meu colega, a gente tinha um respeito e admiração, mas a gente não tinha muito contato. E daí, eu não lembro se ele me mandou mensagem por WhatsApp, eu acho que foi por e-mail mesmo. Eduardo, eu tomei a liberdade de indicar seu nome para Jancis Robinson, porque eu acho que você é a pessoa certa para contribuir com os vinhos, com o Brasil, né, com a parte do Brasil no Atlas do Vinho, do World Atlas of Wine da Jancis,
porque você está fazendo os guias com a adega já faz tempo, e você é o cara que mais prova vinho brasileiro seriamente, e eu resolvi te indicar, tudo bem para você? Eu fiquei assim, confesso que até assustado. E daí, depois de 2 horas, a Jancis Robinson aparece lá na minha caixa de entrada. Você imagina, uma pessoa que gosta de vinho, é uma coisa meio surreal, entendeu? E daí ela falou assim, olha, eu gostaria que você escrevesse para mim o que você acha que deveria colocar, você comparando a edição atual, né, que no caso agora essa foi a oitava, comparando a sétima edição com a oitava, o que você acha que poderia o Brasil acrescentar no guia? Aqui está o e-mail da Julia Harding, que está copiado, a Julia Harding, que é o braço direito dela no projeto, lá na Purple Pages, no site jancisrobinson.com, do que ela tem, né? E daí o meu contato muito grande depois foi com a Jancis, mas muito com a Julia Harding. E daí eu coloquei tudo que eu achava. Ela falou para mim que tinha espaço para uma página, pela primeira vez, e eu bati na tecla que era muito importante ter um mapa do Brasil, pelo menos da Serra Gaúcha, indicando as indicações de procedência. E naquela época a gente tinha uma DO só, que era a DO Vale dos Vinhedos. Hoje a gente tem outra, né, que é do espumante lá onde tem a gás, de Pinto Bandeira. Mas na época só tinha a do Vale dos Vinhedos e tinha as IPs de Monte Belo, a de Pinto Bandeira, que na época era uma IP. E daí a gente foi atrás, daí ela entrou em contato, na época tinha o Ibravin, e você não tem ideia do trabalho. O Flávio Pisato depois ajudou também com dados, mas não existia mapa, teve que ser feito, foi um processo longo, eu não participei do processo em loco, mas eu sei de toda a dificuldade que eles tiveram para fazer esse mapa, porque foi todo, se a gente abre lá na oitava edição, tem o mapa dessa região em loco, e daí foi feito na Inglaterra, foi um trabalho hercúleo, e foi muito legal, e foi uma experiência única, assim. A minha mulher sempre fala... Sim, eles checam com outras pessoas, eles fizeram as perguntas, mas você tem que fazer um parecer e daí ela vai checar, tudo é muito checado, né, para eles colocarem. Mas a opinião é discutida, é questionada, não, por que não a campanha gaúcha? Por que você acha que essa região é importante? Por que não seria a campanha gaúcha? Aí eu fui explicando porque eu continuo achando que se a gente tem que escolher um lugar, por enquanto, e eu acho que talvez vai mudar isso com o tempo, mas ainda é a Serra Gaúcha, onde tem a maior produção. Se eu tivesse espaço, talvez colocasse a campanha gaúcha e talvez alguma outra região de Santa Catarina. Hoje, onde você está aí, em Poços de Caldas, que tem perto de Espírito Santo do Pinhal, mas na época, eu ainda acho que se tiver que escolher um lugar, eu acho que tem que ser ali onde está no World Atlas of Wine. Não tenho dúvidas, porque além do que, se a gente for pro dever de casa, né, dos paralelos entre os paralelos 30 e 50, é a região onde Deus, né, por natureza, vira e fala, aqui é primavera, aqui é verão, aqui é outono e aqui é inverno. Então, isso já ajuda muito. Mas fora isso, tem toda uma questão de história centenária, né, de tradição. Isso. É um trabalho muito sério isso. Agora, quando você avalia um vinho, a gente sabe que existe vários pontos que diferencia uma grande degustação de uma degustação comum. Sabe disso, né? Você participa de degustação de ícones e também, às vezes, você está numa feira de vinhos lá que tem uma porção de vinhos lá para você estar provando. Depois de tantos anos degustando vinhos, você acredita que o paladar, ele afina ou ele se transforma com a experiência? Vamos tentar trazer isso para a linguagem do consumidor. Uma coisa que eu tomo na minha casa, outra coisa que eu avalio. Eu adoro avaliar. Eu acho que uma das avaliações mais difíceis está tanto no topo da cadeia, dos ícones e da parte baixa da cadeia. O nível médio é mais fácil, entre aspas, degustar. Porque o nível baixo, você tem que, para separar o nível baixo que eu digo, entry level, que não tem nenhum problema em falar baixo para mim. Tem muita coisa boa dentro desse mar de vinhos baratos, mas tem que provar muita coisa e para separar. Isso é o trabalho de curadoria que a gente faz, né? Como degustador. E é um trabalho difícil. Agora, essa sua pergunta é muito interessante. Você perguntou se o paladar afina ou é uma coisa que você vai desenvolvendo. Eu acho que as duas coisas, mas eu acho que é como um radar, você vai ajustando. Porque o ato de degustar, ele é um ato que não é só o nariz e a boca.
ele envolve muitas outras coisas, ele envolve todos os sentidos, na minha opinião, porque você tem que estar muito atento para você, como é que eu posso dizer, para você converter aquela informação que você recebe, olfativa ou gustativa, em palavras, em sensações, em lembranças, e isso exige muito foco. Você pergunta para qualquer degustador experiente, depois de um dia de trabalho, você realmente está cansado mentalmente, né? Mentalmente cansado. E eu acho que é um treino, e eu acho que você vai ajustando, é igual um radar, é um ajuste fino. Você vai ganhando Entendi. precisão. A litragem junto com quem você degusta, como você degusta, eu acho uma coisa importante. Porque você pode degustar 10 vinhos por semana, toda semana, e tomar de um jeito informal, com os seus amigos, e você vai desenvolver, e geralmente você vai buscar os vinhos que você gosta. E daí você vai ser um cara que entende muito daqueles vinhos. Mas talvez se você se deparar com um flight de 20, 30 vinhos de até 30, 40 reais, talvez para você vai ser mais difícil identificar, separar o joio do trigo aí. Eu não tenho dúvidas que provavelmente isso acontece porque, como o assunto ele é muito vasto, o Didu falou isso aqui, o Didu Russo falou aqui no podcast. Pode ter aquela pessoa que se ela não tomar pelo menos 10 vinhos por dia, todos os dias da vida dela, ela ainda não vai conseguir tomar tudo que existe de vinhos disponíveis hoje no mercado no mundo. Então, como Exato. você atua hoje como um consultor técnico para produtores e importadores, o brasileiro, ele quer aperfeiçoar, né? O produtor brasileiro, ele quer competir no cenário global. O consumidor, ele é bem eclético, então ele quer aprender. E ter você do lado, eles vão te encher o saco mesmo, cara. Não, eu gosto, eu tenho muito amigo que a gente vai, mas é uma coisa natural. Eu tenho uma amiga, um casal de amigos nossos, que a esposa fala assim pra mim: Edu, você é o cara mais monotemático que eu conheço. Porque você é apaixonado por vinho, você é capaz de ficar falando de vinho direto. E às vezes junta com o marido dela, que gosta de vinho também, e daí a gente fica falando de vinho. Ela fala assim: nossa, como é que você aguenta? Ela fala com a minha esposa: poxa, como é que você aguenta, Wendy, o Edu e tal? Mas eu sou assim, entendeu? Acho que é por isso que eu realmente eu gosto muito disso. Então, para mim é uma paixão, e eu acho que enquanto eu for apaixonado, eu vou querer continuar fazendo isso. Eu nunca esqueço quando eu recebi o convite da Decanter, entendeu? Porque a Decanter é igual uma Olimpíada. Quando você, como degustador, você degustar na Decanter World Wine Awards, é igual você ter ir numa Olimpíada. Lá é a nata da nata, entendeu? E isso significa assim, puxa, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo um trabalho bacana. Então, isso é uma chancela. E continuar sendo convidado é mais legal ainda, né? Porque significa que eles estão gostando do seu trabalho. Para mim, isso é um testemunho. Eu vou dar uma pincelada com uma história rápida e vou fazer um comentário sobre isso que você acabou de falar. Eu tive a oportunidade, em 2007 ou 2008, de fazer um evento, participar de um evento. Eu era gerente da Expand, gerente de vendas da Expand. E lá no restaurante do Eric Jacan, antigamente na La Brasserie, na Rua Bahia, no Gianópolis, nós trouxemos famosíssimo mesmo. trouxemos Albert Villain, do Romanée Conti. Época áurea brasileira do vinho. O tradutor foi o Emmanuel Bassolet. Então, enquanto o Albert Villain estava falando em francês, o Emmanuel Bassolet estava, o chefe de cozinha, o Emmanuel Bassolet estava traduzindo. E a gente estava num grupo seleto ali, degustando os vinhos, Latour, Latache, Voz de Romanée e Romanée Conti. E eu confesso que assim, meu olho brilhava de escutar. Eu não entendo nada francês, mas ele flu, 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 flu. E eu, cara, que coisa marcante para mim isso, né? Profissionalmente falando. Então, sobre o que você está falando, né? Dessa Olimpíada do vinho, realmente existe esses momentos que são marcantes na nossa trajetória e que muda a nossa relação com o vinho para sempre. Cereja do bolo para a gente fechar esse bloco. E para você? Beleza. Essa foi a maior história profissional que te marcou, assim como me marcou essa experiência com Albert Villain? Ou ainda tem mais alguma história que você possa dividir com a gente? Quando eu fiz o Wine Spirit em 2009, eu nem trabalhava com vinho, eu estudava. E quando eu fiz o Wine Spirit 3, eu fui da segunda turma no Brasil que fez o Wine Spirit 3. Eu fiz na mesma turma eu acho que tava o Tufi Nedermeyer, tava o Guilherme Correia, e eu vou ser injusto porque tinha outras pessoas que têm papel fundamental na história do vinho brasileiro e construíram.
de vários estados, e foi a primeira turma do Dirceu. E eu estudei muito para fazer esse curso, e eu não tinha expectativa nenhuma de trabalhar no mercado, eu só estava um apaixonado. Esse foi um momento que, assim, do mundo do vinho, quando eu recebi o resultado, que eu passei com distinção em todas as etapas, eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito na época. Isso foi final de 2009, eu fiquei realmente feliz. E esse da Decanter, quando eu fui convidado pela primeira vez, quando eu tive lá, nunca esqueço, quando eu chegando lá, em 2019 ainda estavam o Steven Spurrier como chefe do concurso, né, que eles têm o nome, que eles chamam os chairs do concurso, e estava o Gerard Basset, os dois já faleceram. Eu nunca esqueço. Daí você vira para o lado, passa uma pessoa que você lê, por exemplo, Anthony Rose, depois passa Matt Walls, que é o especialista em Rhône, e daí o Jim Budd, que é o especialista em Loire. E eu posso ficar aqui falando nomes, e são todas pessoas que você lê, estão todas ali degustando com você. É um privilégio, né? E daí isso eu lembro muito bem, assim. E depois, quando eu recebi o e-mail da James Robinson, que foi uma coisa que o coração bateu mais forte, digamos. Tá vendo, minhas confreiras e confrades? O vinho é memória, é tempo e é emoção. E você que está nos ouvindo, qual vinho marcou a sua história? Ou qual a sua história de vinho que é muito marcante? Conta aqui pra gente nos comentários. Quem sabe eu falo aqui no próximo episódio também. E falando de histórias que emocionam, a Trebbiano Vinhos é referência em curadoria, atendimento e descobertas. Uma loja que entende o consumidor e transforma cada garrafa em uma experiência especial. Trebbiano Vinhos. Escolha com confiança, brinde com prazer. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo que você ama com carinho em Poços de Caldas. E voltamos. Eduardo, agora nós vamos então para a gastronomia. A mesa é onde o vinho encontra o seu propósito. E ninguém melhor do que você para falar dessa relação, né, do vinho com a gastronomia, por entender que, se a gente vai falar de gastronomia, vamos falar de Itália, Chile, França, Portugal, Uruguai. Dentro do Brasil, então, Mineiras, Paulista, é um universo. Assim como entra esse desafio também para os vinhos. E é importante a gente falar dessa relação porque você faz a avaliação de vinhos com rigor e com muita sensibilidade. O que você acredita que faz a união entre vinho e gastronomia ser tão poderosa? Apesar do vinho ainda não estar, né? É óbvio que tem uma camada da população brasileira que o vinho já está inserido como uma cultura. O vinho na mesa, a gente acompanhar as refeições com vinho, mas a grande massa da população brasileira, até por um problema de poder aquisitivo, né? A gente é brasileiro, a gente sabe, não tem nem acesso a isso. Mas a nossa missão é tornar cada vez mais viável mais gente poder tomar vinho. Eu gosto de tomar cerveja, mas não tomo muita cerveja. Uma cervejinha de vez em quando no final de semana. Eu sei que tem um montão de gente que harmoniza cerveja com a comida. Eu acho legal, eu acho destilado também. Mas, para mim, eu sou suspeito para falar, harmonização com comida, a melhor bebida para se beber enquanto se está comendo numa refeição, seja o que for, é vinho. Assim, eu sou suspeito. Eu acho que o fato do vinho ter tanta história, como é que eu posso dizer? Ele engrandece o momento em família, com amigos. E o fato de ter tantos estilos, ele se torna uma coisa super versátil, né, para os diversos tipos de comida. Não é à toa que os países mediterrâneos, né, têm essa cultura tão enraigada, porque é muito boa, né? Se você for pensar na Grécia, na Itália, na França, na Espanha, Portugal, e mesmo os países latinos, o Chile não muito, mas a Argentina e o Uruguai,
apesar do consumo per capita desses países estar diminuindo, é um consumo infinitamente maior que o brasileiro. Eu percebo também que, como o brasileiro ele é muito eclético no mundo vinho, e a gente vai conversar sobre isso também no quarto bloco, quando a gente for falar de economia da cidade, do desafio da democratização, que são inúmeros problemas ou dificuldades. Eu sempre falo assim, ó, de uma montanha até um cego se dizia, mas são nas pequenas pedras que a gente se arrebenta. E o nosso propósito é o quê? Tentar vir tirar essas pedras do caminho para a gente seguir firme nessa jornada, porque tem coisas que a gente consegue mudar, tem coisas que a gente não muda. Carga tributária, logística e tal, isso são coisas que estão na nossa mão para ajustar. É só questão de ter um pouquinho de consciência e a gente consegue, com responsabilidade, sabendo que é uma bebida alcoólica, né? Se for beber, não dirija, mantenha o seu corpo hidratado sempre. O vinho é até menos quantidade e mais qualidade. Então, a partir do momento que a gente consegue traduzir isso na prática, eu não tenho dúvidas que o brasileiro, ele vai, apesar de ser um país tropical, pede, né, culturalmente muita cerveja, mas naturalmente isso pode vir trabalhando e essa é a nossa jornada aqui como os guerreiros do mundo do vinho. Agora, sobre harmonização, eu percebo que está tendo aí muito trabalho, principalmente os trabalhos que as importadoras de vinhos, as vinícolas fazem para apresentar os seus produtos, né? Comparando do início lá da tua jornada para hoje, você acredita que o consumidor brasileiro ele está mais aberto a experimentar harmonizações diferentes ou ele é muito aquele cara ainda enraizado, cara, o meu negócio é Malbec com isso, Carmené com aquilo? Olha, eu acho que tem as duas coisas, Fábio, para mim. Mas eu acho essa pergunta legal, porque sim, se a gente for analisar essa última comparação que você fez, Malbec com isso, Malbec com aquilo, é o que mais tinha há 15 anos. Hoje, ainda tem, mas tem muita gente aberta a fazer coisas diferentes e tomando vinho. E daí você conversando com colegas nossos e tudo, isso tem até uma explicação. Uma das explicações, porque tem várias, mas uma das explicações que eu acho bem interessante e pode complementar isso que você disse, de que, e a minha resposta também, de que sim, eu acho que as pessoas estão mais ligadas nisso, é que as pessoas que começaram a tomar vinho na década de 90, nos anos 2000, tiveram filhos, esses filhos cresceram e às vezes cresceram com os pais começando a tomar vinho. Então eles estavam sentados na mesa vendo os pais tomando vinho. Então você tem uma geração grande de gente de entre 20 e 40 anos muito interessada no vinho. Pode não ter poder aquisitivo ainda, mas são pessoas que já tiveram uma experiência familiar em casa, mais aprofundada. Não só aquele vinho no final de ano, no aniversário, mas vendo os pais tomarem uma taça de vinho ou uma garrafa entre amigos, no final de semana ou à noite, em vez da cerveja e da caipirinha no churrasco, uma garrafa de vinho, uma garrafa de espumante, e assim vai. Eu acho que isso vai entrando na mente da pessoa e a pessoa acha que isso é uma coisa que ela vai querer vir a fazer, vai experimentando, e também com o advento de uma profissionalização, porque a gente comparar em 2010 para hoje, o mercado brasileiro ainda é um mercado em processo de profissionalização cada vez mais, mas é muito maior. Hoje há uma melhoria significativa no nível dos sommeliers, a quantidade de sommeliers, de comunicação, uma evolução no nível de comunicação e de profundidade na comunicação, tanto das importadoras e mesmo nos restaurantes. Ainda tem muito que se expandir, mas se a gente for comparar com 2010, os começos dos anos 2000, você que trabalhou muito aqui em São Paulo nessa época, você sabe que era muito mais cru do que é hoje. Eu lembro bem de eventos que eu convidei você para participar, para a gente estar junto na apresentação de determinados produtos de importadores que eu trabalhava, e o quanto você era dedicado naquela época. Eu vou trazer um outro assunto aqui importante, fazendo essa comparação lá de 2010 para hoje, 2025, 15 anos depois. A tecnologia, um amigo meu dizia isso, inexorável. Ela vai e ela não volta mais. Não tem mais como voltar. Ela vai e, cara, se você não foi, você ficou fundo. Você está lá no passado. Entendeu? Não tem jeito. Você é carregado junto com ela. E a gente sabe o quanto que o marketing sensorial, ele ajuda a criar conexões emocionais, né? O pessoal postando vídeos, experiências e tal. Mas, na boa, o importante é você degustar, é você viver essa experiência. Você tá ali provando, porque nada melhor do que a sua análise sensorial para você vir enriquecendo o seu conhecimento. Ao longo da sua carreira, você vivenciou inúmeras harmonizações incríveis, eu não tenho dúvidas disso. Duas perguntas, então, relacionadas a isso. Primeiro, o que mais te encanta nesses bastidores
de eventos de harmonização entre pratos e vinhos. E cita também uma pra gente, aquela que foi inesquecível pra você. Eu adoro comer. Eu faço muito exercício porque eu gosto de comer. Minha mulher que fala, você se exercita muito para você poder comer tudo que você quer. Unir as duas coisas e eu acho uma coisa muito bacana. Apesar de eu não me considerar sommelier, porque eu, apesar de ter feito curso, eu nunca servi em lugar nenhum, então eu não me considero sommelier. É muito complexo, porque para mim uma harmonização legal de um jeito simples é assim, quando o vinho que você está bebendo ganha e a comida ganha. Essa é o top. Tudo fica melhor. Às vezes você tem a harmonização pior, é aquela que os dois perdem. O vinho fica ruim e a comida, a sensação, né? E a comida perde aquilo ali. E às vezes pode ser uma coisa que a comida fica normal e o vinho ganha, ou o vinho fica normal e a comida ganha. Pensando assim, imagine só o leque de experiências. Às vezes você tem uma degustação de 6 rótulos e geralmente seguida de almoço. E você às vezes tem 4 pratos. Olha quantas possibilidades tem. E esse trabalho é um trabalho árduo, e você presenciar isso, às vezes você olhando as pessoas, é uma coisa muito bonita, porque e exige muito foco. A harmonização é tão ou mais complexa do que a degustação profissional do jeito que eu faço. Eu gosto muito de Fábio, eu e minha mulher, a minha mulher ela é advogada como eu, só fazendo um parênteses aqui, Fábio, para contextualizar. E ela, depois de mais velha, em 2008, ela fez gastronomia no Senac. Que ela chegou a fazer alguns eventos e trabalhar de consultoria, mas ela fez mais por hobby isso, e para se aperfeiçoar, para entender. A gente gostava muito de comer, a gente morava no interior, numa época que a gente tinha um escritório em Boituva, isso no começo dos anos 2000, não tinha muito restaurante, a gente era leitor voraz, eu era leitor voraz de revista de vinho, e ela era leitora voraz de revista de gastronomia. Da Prazeres da Mesa, da Gula, tudo que existia de revista de gastronomia, ela lia. Daí ela se interessou por fazer gastronomia e quando a gente viaja, por exemplo, a gente gosta muito de comer em restaurante. A top 3 da minha vida que eu lembro assim, na hora que você perguntou, eu lembrei, foi a minha experiência que eu tive almoçando no Le Bernardin, que é o restaurante 3 estrelas em Nova York, que era o sonho da minha esposa, porque ela é apaixonada pelo Eric Ripert, que é o chefe de lá, e a gente foi comer numa segunda-feira na hora do almoço. E a gente fez um menu degustação completo com o Aldo Som, que é um master sommelier, fantástico, ele é considerado um dos melhores do mundo, já é mais velho, e a gente fez um menu degustação completo, e eu lembro dessa experiência, porque ali você entende o que é harmonização, que tudo pensado, e foi uma coisa assim inesquecível. A primeira degustação de vinhos que eu fiz aqui em Poços de Caldas, eu já estava no mundo do vinho, e fiz uma aqui em Poços de Caldas, foi em 2005, há 20 anos atrás. E desde essa época, eu que sou mineiro, é muito fácil eu colocar a questão da harmonização, e eu coloco sempre, até hoje. Eu vou falar de harmonização, é a primeira coisa que eu falo. Você que é mineiro, você me entende, você me compreende. Queijo com goiabada. Queijo é um sabor. Goiabada é outro sabor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando junta os dois, cria um terceiro sabor que fica espetacular, entendeu? Pronto. Então, na hora que você for colocar o prato e o vinho, pensa no queijo com a goiabada. Então é prazeroso demais isso. Isso cria muitas emoções. E eu não tenho dúvida que a gastronomia, assim como o vinho, ela é feita de detalhes, né? Mas também de experiências, de momentos e principalmente de companhia de quem está com você, né? Como que a gastronomia ela vai interferir na recomendação de qual vinho indicar ou comprar para servir em casa, mas para você, no seu trabalho também de consultoria, como é que você abordaria esse tema? Vamos primeiro falar da degustação e daí talvez a consultoria. Tá. A degustação, toda vez que eu estou degustando, eu estou pensando em comida, a maioria das vezes, porque é uma coisa muito legal. Porque a gente dá uma nota para o vinho, né? Mas a nota, eu sempre falo, a nota é importante para muita gente, mas o mais importante é o que está escrito ali. E às vezes você tá degustando e você tem que passar essa informação. Olha, esse vinho está jovem, ficaria muito melhor na companhia de tal prato ou de outro prato. Mas a minha tarefa como degustador também é ver o potencial desse vinho. Mesmo sabendo que ele não seria legal de tomar hoje, ele vai ganhar em garrafa. E é uma coisa que você pega com treinamento, com prática, né? Mas sim, muitas vezes que você está degustando, você pensa, puxa, esse vinho ia ficar ótimo com tal tipo de comida. Por exemplo, vamos lá, a gente está tomando um Barolo ou um Chianti.
puxa, sempre quando eu penso em vinhos assim italianos, com bastante acidez, mesmo sendo de Nebbiolo ou de Sangiovese, eu sempre associo isso com alguma massa, com molho, ou alguma carne cozida, e daí depende do tipo de molho, se o vinho vai ter mais madeira ou menos madeira. E muitas vezes eu indico assim, quando eu faço minhas resenhas, eu gosto de indicar mais genérico. Por quê? Porque a gente tem que entender que quem está lendo a gente, tem gente que é conhecedor e tem gente que está começando. E para não criar barreira, para a gente não elitizar, né? Carnes vermelhas mais gordurosas, carnes vermelhas menos gordurosas assadas, com molho, e a gente pode com cogumelos, sem cogumelos, ou com algum outro ingrediente, com batatas, com cenoura, mas dá mais ou menos uma coisa mais macro para a pessoa poder ter a chance de experimentar. Eu não vou fazer uma recomendação magre de canara ou molho de cerejas e etc, porque fica maravilhoso, mas acontece que isso você está restringindo muito o leque e a pessoa pode perder a oportunidade de ter uma experiência super agradável fazendo de um jeito diferente. Agora, na consultoria, eu acho assim, hoje tem uma tendência mundial, né, se a gente for ver, por uma vilanização do álcool. O Brasil está na contramão ainda, mas vai chegar. Como teve o negócio do cigarro na década de 80, de 90, com a publicidade, tem campanhas fortíssimas na Europa hoje em dia sobre isso. E a nossa tarefa que trabalha com isso é entender que associar o vinho ao turismo, a uma experiência... O turismo a gente vai falar depois, mas uma experiência gastronômica é muito importante. Para fazer que entender que o vinho é um complemento da refeição, que é uma coisa bacana, que você consumindo moderadamente é muito legal, e tanto que tem pesquisas, né, que associam, o pessoal do vinho está tentando associar o momento de refeição com o vinho, é muito mais feliz, ele contribui muito mais para o psicológico das pessoas do que você estar à mesa sem o vinho. De um jeito moderado, lógico. Tem uma tendência também por comidas mais saudáveis, por comidas mais leves. Há uma tendência mundial nesse sentido, também de vinhos mais leves, há um incremento do consumo de vinhos rosés, de vinhos brancos. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Nos anos 2010, antes até, se consumia muito mais vinho tinto, e os vinhos brancos, os vinhos rosés estão aumentando o consumo. A base do Brasil continua mais ou menos a mesma, em torno de 2,5, entre 2,5 e 3 litros per capita, mas dentro da categoria vinho fino, né, que é o vinho de uvas viníferas, há um aumento de vinhos rosés, vinho branco, vinho espumante. Também é associado por quê? A gente falando de gastronomia e harmonização, porque são muito mais versáteis com os tipos de comida. Você bem disse, às vezes um vinho muito estruturado, com um pouco mais de madeira, não é que ele é ruim, ele exige um momento mais específico, ou com mais álcool, então ele exige um momento, uma carne, uma preparação, uma coisa mais pesada, e sem falar no clima brasileiro, né? Quando a gente amplia esse leque de branco, espumante, rosé, comidas leves, você também amplia o leque da harmonização que você pode fazer com os vinhos e tornar esses momentos mais prazerosos para que a pessoa seja convidativo para a pessoa repetir de novo. Porque você bem sabe que uma experiência ruim, às vezes, ela pode ser determinante se a pessoa vai continuar a explorar aquela área, seja vinho, seja o que for, ou não. E uma experiência boa vai estimular a pessoa a ter repetidamente, buscar aquela sensação novamente, se abrir, como falar isso para um amigo. Então, uma coisa leva a outra. Que bacana você falar isso. Você está evidenciando como comunicar prazer sem culpa e autenticidade sem ostentação no universo do vinho e da gastronomia. Realmente, a gente precisa ter um leque mais convidativo, principalmente nessa geração Z que está chegando agora, tal, e a gente precisa trabalhar isso com muita consciência. E também, relacionado à consultoria, você estava falando sobre como o vinho ensina, sobre estilo de vinho à mesa, por exemplo, o comportamento e tal. Vou comer uma carne grelhada porque eu estou cuidando da minha saúde também. Olha como é que isso é uma educação contínua, né? A diversidade de vinhos, eu não tenho dúvida que ela celebra também a diversidade de pessoas. E essa inclusão do vinho branco, do rosé, que vem acontecendo nos últimos anos, de forma até natural, né? Não é só por imposição de marketing, faz com que a gente continue acreditando que a gente está no caminho certo nessa questão da comunicação mais inclusiva. Por quê? Porque era muito difícil mesmo, até para as próprias importadoras, fazer pedidos de vinhos brancos e rosés, porque a longevidade dele é menor
E aí, às vezes, ficava lá por exemplo, nós estamos em 2025, um vinho branco safra 2020 no estoque. Falei, caramba, e é um vinho que o ideal dele é um consumo de 2 a 3 anos. E hoje não, a gente já percebe com muita frequência grandes marcas e ao cuidado que você tem que ter com relação à qualidade da produção também. Safras 2023, 2024, 2025, assim, é muito comum isso acontecer. Então, realmente, isso ajuda na matemática. Para a gente fechar esse quadro, eu quero saber agora, meu querido amigo, o que não pode faltar em uma mesa bem acompanhada de vinho. Eu gosto muito de comer queijo. E gosto de comer queijo no final da refeição. Foi um hábito que eu peguei nas minhas viagens e isso aqui na minha casa não comemos todo dia por questões óbvias, mas final de semana com certeza. Temos muitos queijos e uma variedade de vinhos. E assim, sempre tenho um vinho do Porto aberto em casa, na geladeira. Tenho um vinho, um Jerez. Mas assim, se eu estou num restaurante, por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu acho que se eu pudesse escolher, hoje em dia eu tomo 80% branco, espumante e rosé na minha casa. Eu adoro tomar espumante, assim. Para mim, começar minha refeição com uma taça de espumante, ou uma garrafa de espumante no restaurante ou em casa, é uma coisa que eu adoro. E espumante tem muito boa acidez, então é versátil. Dá para você, às vezes, com um queijo não curado, os queijos curados eu gosto depois, mas um queijo mais fresco, uma boa mortadela com pistache, um bom Ramon, uma azeitoninha, daí eu iria para um Jerez. Eu gosto dessas coisas, assim. Às vezes é muito mais focado do que um prato específico em algum ingrediente e fazer essa brincadeira. Combina com esse. Na minha casa, sempre tem mais de um vinho aberto, invariavelmente, e 2 ou 3 taças, seja eu sozinho com a minha esposa ou com amigos. Meus amigos já sempre brincam, o Edu sempre tem um montão de taça e um montão de vinho. A gente recebia muito mais gente antes da pandemia, agora a gente está voltando a receber. Mas a gente sempre tem um número de taças que ela me permite colocar para cada convidado, porque ela fala, senão passa dos limites. E a gente, dentro desse negócio do consumo responsável, então a gente tem sempre assim, 3 taças. E geralmente 3 vinhos, daí a gente vai manuseando. E eu sempre tenho uma máxima. Você não precisa tomar o vinho todo. Às vezes o compartilhar e experimentar é a coisa mais legal. Tem Vacuvan, tem Coravin. Às vezes eu abro vários vinhos e não tem essa missão, vamos acabar a garrafa. Porque o legal é compartilhar. Então, ficou bom com esse. Eu acho que essa brincadeira também que as pessoas deviam fazer mais. Juntam 6 casais, cada um leva uma garrafa ou 2 e abram as garrafas, sem obrigação de tomar a garrafa. Eu acho que depois leva para casa, põe a rolha, põe um Vacuvan e toma depois e prova. Porque o compartilhar, assim, puxa, ficou bom com essa experiência que é muito gratificante, né? Minhas queridas confreiras, meus queridos confrades, Edu Milan dizendo pra gente, aí ó, o vinho, ele é uma extensão da mesa, mas a mesa é o palco da vida. E você aí que está nos assistindo, qual foi a melhor harmonização da sua vida? Conta pra gente aqui, por favor, nos comentários, que depois eu quero, além de responder, contar esses cases aqui também nos nossos episódios. E falando em harmonização perfeita, nada melhor do que o Polenta Vino e Cucina. Cozinha italiana, jantares harmonizados e taças no ponto certo. Polenta Vino e Cucina, onde o vinho se sente em casa. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a 2 ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. E voltamos. Edu, viajar é degustar o mundo mesmo. Quando a gente reúne amigos para ver vinícolas, então, nem se fala. A gente já começa a viajar antes de embarcar no avião. E poucas pessoas viajaram tanto pelo vinho quanto você. Né? Se a gente pegar no universo do Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, se você selecionar aquela parcela que trabalha com vinho, dos que trabalham com vinho, você viajou absurdamente. A pergunta é, o que mais te encanta nesses destinos que respira
vinho pelo mundo? Quando você chega numa vila, numa cidade do interior da França, da Espanha, Portugal? Eu acho que é o contexto, é a história junto com a tradição e as paisagens, a diferença. E tem uma coisa que me encanta, é muito, e isso eu sempre falo para os meus amigos e tudo, fazer viagem a trabalho é uma coisa, fazer de viagem a lazer é outra coisa. Mas a viagem a trabalho te propicia coisas que você pode ter todo o dinheiro do mundo, experiências que o dinheiro não compra. Não, é isso, porque você pode ter dinheiro para fazer uma degustação e tal, mas do jeito que são feitas essas viagens que a gente faz do mundo do vinho, né, as viagens de imprensa que a gente fala, são experiências únicas, são coisas que acontecem, assim, isso eu dou muito valor, isso é muito marcante, né? E você não tem preço, você chegar num lugar, por exemplo, uma vez que eu fui para Alsácia, e eu fiz e era uma viagem com eu e mais uma pessoa, e a gente foi visitar o Olivier Humbrecht, que é um produtor muito conceituado, e ele inclusive é Master of Wine, é um dos únicos Master of Wine francês, ele é o dono da vinícola. Você é recebido por ele na vinícola, e você está programado de fazer uma degustação de 12 rótulos, e ele perguntar assim, vocês têm quanto tempo? E a gente estava com disponibilidade de tempo, e ele falou assim, mas quantos tempos vocês têm? Assim, o tempo que você quiser. E a gente terminar no começo da noite, uma degustação que começou às 3 da tarde, e degustar mais de 40 para a gente que ama isso, com o cara contando, fazendo paralelas, do mesmo vinhedo, de safras diferentes, de vinhedos distintos, uvas, é uma coisa especial. A mesma coisa que eu tive uma experiência há 2 anos de ir para a Ilha da Madeira, visitar Henriques e Henriques, e passar uma tarde inteira com o Humberto Jardim, que é uma coisa assim incrível, e degustar vinhos, fazer uma degustação por variedades de uva. São coisas que você pode chegar lá como turista, mas é muito diferente, porque possivelmente o Humberto Jardim não vai estar lá, que é um dos sócios e um dos caras que mais conhece vinho da Madeira, e depois a disponibilidade dele de tá te explicando as coisas, e você é uma coisa aberta, e você, por exemplo, degustar 40 vinhos da Madeira numa tarde, desde 1850, passando por todas as décadas dos anos 900, é um negócio que são coisas que você vai agregando experiência. Isso são coisas grandes, mas as pequenas coisas também. Você ir num lugar que às vezes poucas pessoas vão, você está no vilarejo, cruza com a pessoa que está colhendo a uva, e aquele ar, é uma coisa inexplicável, assim, só vivenciando. E parece que é só lúdico, mas é muito cansativo também. Viagens de imprensa, como você às vezes é convidado, eles exigem muito de você. Mas toda vez que eu estou ficando cansado, eu lembro de como eu trabalhei para estar naquele lugar, e então eu renovo minha energia e continuo sempre. Para mim, eu sou igual uma criança, eu quero sempre provar mais. Meus amigos falam, o Eduardo não tem fim, a energia dele sempre vai ligando no 220. Eu não tenho dúvida disso, porque você tem, sim, apesar de estar a trabalho, tem essa visão da pessoa, né? O Eduardo Milan que está ali. Mas também entender de como são os bastidores dessas degustações internacionais, esses concursos, faz a gente se colocar no lugar deles e ver, porque diferença de idioma, de comportamentos, Super. né? Você chega numa cultura, no Brasil, todo mundo se abraça. Chega num país que ninguém se abraça. Então, são culturas diferentes. E aí, fazer realmente disso um momento encantador, ele realmente pode ser desafiador, mas quando impressiona a gente, ele se torna mágico e inesquecível. E isso mostra também o que pode diferenciar a experiência enoturística de cada país, até para o aprendizado das vinícolas aqui no Brasil, que a gente tem uma vocação turística muito grande. A gente recebe pessoas do mundo inteiro para conhecer o nosso país, que eu sempre falo que a gente não mora no país, a gente mora num continente, né? De culturas riquíssimo. E fazer de cada destino enogastronômico se tornar inesquecível é um grande desafio, porque imagina, bobó de camarão, você pegar churrasco lá do Rio Grande do Sul, as comidas mineiras, né? Enfim, quantas coisas que a gente não tem no Brasil que a gente pode fazer com que o turista que venha para cá leve essa experiência para lá. Agora, vamos trazer um pouquinho do tema Brasil também.
Qual região brasileira você acredita que nós já temos os fatos, né? A região sul é incrível, que ela faz um trabalho muito bacana. Vale do São Francisco já faz um trabalho muito legal também. Na época que eu trabalhava na Espanha, o Carlos Lucas, lá com a Adão Sul, fazia a marca Rio Sol e a gente levava muitas pessoas para conhecer o processo lá. Agora, aqui na região da Mantiqueira, você percebe que está crescendo muitas vinícolas e que está 100 quilômetros da cidade de São Paulo, 150 quilômetros. É fácil, porque às vezes para ir para o sul, para o nordeste, tem que pegar um avião, mas aqui pega um carro e 1h30, 2 horas, está aqui, vai e volta e está tudo certo. Mas pensando em destino de enoturismo, qual região brasileira você acredita que possa ter esse potencial turístico para ser extraordinário para o turista mundial? Fábio, muito boa pergunta. Eu acho que a gente está em processo, mas eu já, por exemplo, o Patrício Tapia, né, chileno, e ele vem para o Brasil todo ano para degustar vinhos, e a gente sempre degusta na Serra Gaúcha, a gente degusta em Bento Gonçalves, e vai muito para o Vale dos Vinhedos. E ele é uma pessoa viajada pelo mundo, tanto ou mais que eu. E ele sempre fica abismado com a capacidade e a organização do turismo naquela região. Eu acho que o roteiro lá do Vale dos Vinhedos, a Serra Gaúcha em si, ela é uma região que é muito, muito boa e vai se desenvolver ainda mais. E tem uma proximidade que dá para associar as duas coisas, e isso é evidente com o número de turistas. A Rota dos Vinhos lá, a estrada principal ali do Vale dos Vinhedos, que você conhece tão bem quanto eu, de final de semana atualmente, fica intransitável, entendeu? É um potencial. E eu acho que, pela organização das indicações, pelos passeios, pelo nível de comida gastronômico, eu acho que pode evoluir ainda, mas está num caminho super legal. A infraestrutura hoteleira é boa, é muito boa, mas ainda pode ser excelente, mas tem muitos empreendimentos imobiliários ainda por vir ali, se projetando. Tem cada vez mais pousadas, né? Eu acho que está em constante evolução, mas eu acho que quando tiver alguns hotéis nível de Gramado, porque Gramado tem mais hotéis ainda, eu acho que a gente vai chegar ainda numa experiência ainda melhor. Mas eu recomendo para qualquer pessoa passear no Vale dos Vinhedos. É muito bacana, é muito legal e tem uma infraestrutura que a gente se surpreende. O Chile e a Argentina, eu não vou misturar, a Mendoza tem muita infraestrutura, mas é muito diferente as distâncias são maiores, as indicações, tem muitas vinícolas que não recebem turista, e no Chile ainda, como é um país produtor e não tão consumidor e exportador, você tem vinícolas maravilhosas para visitar, Conde Toro, Santa Rita, muito perto de Santiago, mas a infraestrutura de turismo não se compara com a que tem no Vale dos Vinhedos. Isso o Patrício mesmo diz, né? Que é muito interessante. Porque ter aquele lugar numa faixa de 10, 20 quilômetros, que você tem uma quantidade de vinícolas, lembra muito o Napa Valley, né? As pessoas falam muito isso. E foi muito inspirado no Napa Valley, a Rota dos Vinhos. E muitas vinícolas vivem de turismo hoje em dia, de enoturismo, né? na região do Vale dos Vinhedos. Agora, falando das outras regiões, eu acho que tem potencial na região de São Joaquim, tem potencial no Nordeste, mas eu acho que na proximidade do Espírito Santo do Pinhal, aí perto de você, de Poços de Caldas, eu acho que vai explodir, Fábio, eu acho. Vendo o que a Guaspari fez no restaurante e tudo que ela gerou, porque ela foi uma das pioneiras ali em volta, né? Em Espírito Santo do Pinhal, com a quantidade de vinícolas começando e com investimentos em enoturismo, e mesmo em outras cidades, né? Por exemplo, tem Ar Puro em Uberaba. Eu estou lembrando de algumas que investiram no enoturismo e estão dando super certo. Vai começar, e tem agora também que eu estive, que é uma coisa magnífica, a Vinícola Uva, né? Que já é na Chapada Diamantina, que é um lugar turístico impressionante, e eles têm a cidadezinha lá, que Mucugê, que é um lugar, um destino que eles estão dando uma contribuição gigante para o lugar. Ainda não tem muito, ainda tem, parece que 1 ou 2 projetos só fora a Vinícola Uva, mas é um lugar que eu super recomendo. É longe, mas é uma experiência fantástica que une turismo de natureza, dá para você fazer esporte, caminhadas, hiking, trekking, pela Chapada,
tem coisas históricas, a cidade de Mucugê é uma cidade linda, parece as cidades de Tiradentes, essas coisas, mas de um jeito muito menor. E é isso, eu acho que o melhor do enoturismo do Brasil está por vir. Eu acho que o caminho do crescimento do consumo do vinho no Brasil está muito associado a isso. E acho que está muito legal também você colocar o seu depoimento das suas experiências, de como que esses lugares que você visitou estão, além de comunicar bem o seu vinho, também comunicando o entorno turístico aí. Isso mostra para a gente que o Brasil está no caminho certo e eu fico muito feliz por isso. E também que a cultura local, o quanto que isso influencia, né? Não apenas, é como se fosse uma escola, não apenas na percepção sensorial degustativa do vinho, mas nessa percepção sensorial de viagens, de histórias, do que agrega isso para a vida da pessoa, como um destino mesmo. E você está aí recomendando inúmeros lugares, principalmente para quem quer começar a viajar pelo universo do vinho. São lugares realmente incríveis. Alguns que você citou eu não conheço, já vou colocar na minha listinha lá, porque eu quero conhecer. Meu querido, para a gente finalizar esse bloco, a gente sabe que o papel do enoturismo, ele contribui muito na formação do novo consumidor de vinhos. Isso é fato, não apenas pelas experiências gustativas e até essas histórias, mas de uma onda, de um movimento, né? Que você faz uma viagem e aquele negócio, você já quer saber quando que é a próxima, e quando é a próxima, e quando é a próxima, e aí vai embora. Em viagens, o que você acredita, então, que o nosso público aqui do Brasil, os brasileiros, deveriam observar para aprender mais sobre o vinho? Nas viagens, Sim. Eu acho que tá aberto a explorar e aberto a novas experiências, se sujeitar às vezes a uma coisa diferente. Às vezes geralmente para fazer viagens assim, você tem um roteiro que você faz previamente, visitas marcadas, mas às vezes você está dirigindo e tem uma vinícola que você está passando e não está na programação. Às vezes você se abrir para isso e entrar lá e ver o que acontece. Você pode ter uma experiência boa ou ruim, mas eu acho que dificilmente você vai ter uma experiência ruim. Você vai ter, no máximo, você vai ter uma experiência diferente. E eu acho que isso é bacana. Tá sempre olhando que o vinho, esse é uma coisa fascinante, pelo menos para mim no vinho, que ele é infinito, né? Quanto mais você estuda, mais você sabe que tem mais para estudar, mais para aprender, e ele sempre o vinho dá tapa na cara, né? Porque é muito vasto, muito amplo, e você pode se aprofundar em diversos temas, né? E eu acho que quando você faz uma viagem, a chance de que você tem de se aprofundar e de agregar conhecimento é muito grande. Compartilhar, às vezes aceitar uma sugestão de harmonização, por exemplo, você vai fazer uma degustação, você vai fazer um almoço, e às vezes lá tem um sommelier treinado que está recebendo você dentro de uma vinícola, no restaurante, que às vezes ele está ansioso, ele tá querendo, morrendo de vontade de te ajudar a ter uma experiência diferente. Então, às vezes é bom você se abrir, às vezes você tem aquela ideia que vai tomar, eu adoro esse vinho dessa vinícola, eu quero comer a minha refeição com esse vinho, bacana, legal. Mas você às vezes já teve essa experiência, às vezes o cara chega com uma experiência para você fazer uma coisa diferente, ou tomar um estilo de vinho que você não tem o hábito, que você acha que você não gosta. E eu acho que isso que vale. Eu acho que é um momento importante para se abrir para novas experiências. Minhas confreiras e confrades, o turismo é o brinde do aprendizado. E você aí que nos ouve, qual destino mudou a sua forma de ver o vinho? Conta pra gente, tá bom? E para momentos especiais, nada melhor do que a Santa Pizza. Tradição, aconchego e sabor que unem famílias e amigos. Santa Pizza, onde cada fatia é um abraço. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. A Queijaria Queijo Sô vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira.
Vem para Poços de Caldas e conheça a queijaria Queijo Sô, um autêntico sabor mineiro direto da fonte. Amigos, vocês precisam conhecer também a queijaria Queijo Sô, curadoria de queijos maturados com alma mineira e técnica artesanal. Visite em Poços de Caldas, na Avenida Champanhar. Queijo Sô, o autêntico sabor da nossa terra. Edu, agora nós vamos falar de mercado e comportamento, porque o vinho, ele é cultura, mas também é economia, tendência e desenvolvimento de cidades, não apenas nos grandes centros, mas principalmente no interior desse Brasilzão aí. Qual é a grandeza do setor do vinho na economia do Brasil para você? Como se enxerga esse movimento do vinho em importância econômica? Ixi, é uma pergunta complexa, mas se a gente for, eu acho que ela tem um potencial gigantesco, mas se a gente for analisar os números, né, Fábio, ela é uma coisa ainda, tem uma pequena relevância, né, se a gente for analisar os números. Eu não sou muito bom de números, assim, de lembrar, mas eu acho que os números são pequenos comparado com outros setores, né, do agronegócio, como a produção de uva, e depois de valor e tudo. Mas, por outro lado, eu acho que não é um fator palpável, que tem muito a ver porque ela abre muita porta. O vinho, você conhecer vinho, a cultura do vinho te propicia numa mesa de negócios e tal, você às vezes romper barreiras que de um jeito muito mais fácil. E eu tenho amigos, e você vê, por exemplo, essa onda de vinícolas aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, utilizando-se da técnica, né, da poda invertida, né, da dupla poda, muitas delas são de empresários consolidados em outras áreas. E você conversando com eles, eles veem isso como um investimento, mas também um modo de se relacionar com o mercado de um jeito diferente, que abre portas, uma outra visibilidade, é uma coisa que ajuda na marca, às vezes, do core business, do negócio principal que eles têm. É uma coisa interessante, né? Então, se a sua pergunta é ampla e ela tem várias respostas para mim. Eu acho que pode ser uma coisa grande, né? Se você vai olhar nesse aspecto. Mas você respondeu bem, porque você colocou assim, ó, não é apenas dados numéricos, tem um fator emocional muito grande que ele complementa essa estatística, né? Porque eu não tenho dúvidas que quando você falou aí de algumas vinícolas, a Vinícola Mana, por exemplo, são 50 sócios, né? E praticamente uma bolsa de valores, né? Porque é o pessoal que está apostando e está dando certo. A gente gravou uma matéria lá esses dias com eles, a vinícola é incrível e vale a pena o passeio. Os vinhos estão bons, viu? Percebe? Então, assim, é toda uma preocupação em relação ao terroir, solo, clima, região, ângulo. Eu entrevistei também o enólogo lá, o trabalho que ele está fazendo incrível, a estrutura da vinícola mesmo para fazer todo o processo e o enoturismo, o acolhimento, a atenção que eles têm com o consumidor. Então, assim, isso eu não tenho dúvida que isso de novo, assim como a tecnologia ela é inexorável, eu digo que o enoturismo é inexorável. Ele vai e não volta, e vai ficar cada vez melhor. E também está havendo um maior avanço também do vinho no mercado brasileiro, dentro de um comportamento, e eu estou falando isso porque meu pai fazia vinho, infelizmente eu não tenho mais meu pai, em Caldas, né? Folha de Figo, Niágara, Isabel, uvas americanas, e a gente tem vinícolas centenárias aqui, né? Vinícolas Marcon, Casa Geraldo, enfim, várias outras vinícolas na região que estão começando a tirar um pouquinho dos vinhos de mesa e colocando os vinhos da poda inversa. Então, há uma mudança de cultura, de comportamento, de geração, inclusive, né? Que gera emprego, gera renda e vai realmente produzir não apenas dados e estatísticas para o trade, né? Porque os números eles vão revelar muito sobre o futuro do consumo até no Brasil, mas principalmente uma nova forma de olhar para esse produto aqui no Brasil. O novo consumidor, ele está buscando autenticidade. Quando a gente compara o produto que a gente tomava 15, 20 anos atrás, muita madeira, vinho encorpado, até no mundo isso é uma tendência, um vinho mais fruta, mais uva mesmo, né? Mais terroir.
Alguns países até proíbem o sistema de irrigação para deixar a uva nascer no pé franco ali. Então, essa autenticidade, a gente percebe que essa geração Z está buscando também. Quer um franguinho grelhado, uma salada, um vinho leve. E isso é propósito e leveza. O que você acha que esse novo comportamento pode ser uma tendência? Pensa na consultoria, pensa no trabalho, nos números, toda a estatística que a gente tem que gerar para essas empresas. Porque a pessoa tem que olhar para o mercado. Não é só eu quero fazer esse vinho. Para quem eu vou vender e com base para quem eu vou vender, deixa eu ver o que eu vou produzir. O que você acha que essa autenticidade atual, né, desse público nosso hoje, com esse propósito e com essa leveza que eu disse, mais pode influenciar no investidor, principalmente naquele investidor que quer entrar numa vinícola, por exemplo, mas não é da área? Muito legal essa pergunta, porque também ela é ampla para mim. Vamos por partes. Então, hoje você falou muito bem. Além de ter uma busca por uma vida saudável e tudo, e um jeito de você incluir o vinho é você tornar a experiência gastronômica com o que você gosta, com as coisas que as pessoas costumam comer, uma coisa legal. A gente estava falando de harmonização no bloco anterior e tudo isso. Então, você caminha para os vinhos menos extraídos, mais focados na fruta, como você bem disse, provavelmente com menos teor alcoólico. Tem uma busca muito grande por vinhos desalcoolizados, por vinhos com baixo teor alcoólico e tudo isso. E além disso, uma coisa, como você bem disse, um vinho mais acessível. Ou seja, um vinho que além de ser acessível no sentido de ser mais fácil de beber, que essa palavra é muito ampla, mas o que eu quero dizer quando o vinho é mais fácil de beber? Um vinho mais direto, mais frutado. Mas além disso, um vinho que esteja mais pronto. Para você trazer novos consumidores, e esses consumidores, hoje todo mundo quer tudo muito mais imediato, na hora. A pessoa não quer... é muito mais difícil ela comprar uma experiência assim, olha, você pega essa garrafa e guarda 20 anos. Ele quer um agora. Agora, se você falar para a pessoa assim, olha, esse vinho que tem aqui vai te dar uma experiência incrível agora. Mas se você quiser guardar 5 anos, bem guardado, você também vai ter uma experiência legal. Mas prova agora que você vai ver que está super bacana agora. E ontem eu estava numa degustação de Almaviva, e é bem isso que o Michel Friul, que é o enólogo-chefe da Almaviva há mais de 10 anos, estava falando. Ele falou que hoje ele busca a complexidade, busca um vinho que envelheça 20, 30 anos. A gente degustou um vinho 96, uma Viva 96, a primeira safra, que estava fabulosa, mas ele também busca o vinho 2023 vai melhorar muito com o tempo em garrafa, mas que tenha uma experiência muito bacana para o consumidor agora, para o cara que quer beber aquele vinho agora. Como é que ele fez isso? Ele mesmo disse, baixando um pouco a extração, entendendo melhor como funciona o modo de irrigação, pondo tecnologia tanto no vinhedo como na vinícola, né? E eu acho que isso é uma tendência mundial que não vai ter volta. Então, complementando a pergunta que você me falou de novos investidores, eu acho que tem consciência essa tendência. E às vezes a gente tem uma visão, e quem está dentro do mercado e quem também está fora, de ter uma coisa meio subjetiva e meio também uma coisa de conceitual, eu entendo. Por exemplo, quanto mais, melhor. Então, por exemplo, eu tenho um vinho, e a pessoa tem uma coisa na cabeça dela, uma pirâmide. O vinho frutado e fácil de beber é o meu vinho mais simples. O vinho depois com um pouquinho de madeira é o meio da cadeia. E o meu top é aquele que eu vou ter uma maior estrutura, mais corpo, e eu vou ter mais nível de madeira. E daí você pergunta para a pessoa, mas qual é a sua diferença no vinhedo? O que você fez no vinhedo? Tem uma seleção de parcelas? Por que você destinou? O que você definiu que ia ser o vinho passar por madeira? Ah, não, é só a madeira. Então isso, hoje em dia, eu acho que para um consumidor que está começando, uma pessoa que vai visitar uma vinícola, legal, ele vai se entusiasmar por aquele vinho, porque também tem todo o conto, tem toda o marketing, o storytelling que a gente fala, né? A história em volta, e daí a pessoa
pode falar assim, nossa, eu amei esse vinho. Só que quando ela chegar na casa dela, que ela não tiver nesse entorno, e ela estiver comendo uma salada com os amigos, não sei o quê, e ele chegar com esse vinho mais estruturado, cheio de madeira, ouça só, aqui, meu Deus, deixando bem claro, eu não tenho nenhum preconceito contra vinho estruturado, eu não tenho nenhum preconceito contra a madeira, o que eu tenho é, a minha birra é com conceito, não necessariamente mais é melhor. Eu acho que a madeira tem o seu jeito de usar, e você pode, às vezes, ter um vinho sem madeira, fresco, com baixo teor alcoólico, que seja tão bom ou melhor do que um vinho com madeira e com muita estrutura e com muito álcool. Isso que a gente tem que ter isso bem claro. Isso é uma contribuição que eu poderia deixar nessa entrevista, e falando sobre esse tema, é isso. Eu acho que eu fui bem claro, né, Fábio? Edu, eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. A gente vai ter que gravar outros, porque a gente tem muito conteúdo para trocar de experiência e é muito enriquecedor isso nesse momento que a gente está. Você está falando, por exemplo, da comunicação digital, da importância, e desde já eu te agradeço muito, porque o trabalho que você faz é incrível e transforma a relação entre marcas, né, empresas que investem no segmento, e os consumidores. Então, é muito importante esse teu trabalho. Você deu dicas de como atrair aí a geração Z para o vinho. Isso é incrível, porque a gente vai tentando trabalhar isso de uma forma mais consciente, porque realmente isso vai impactar, a conta tem que fechar, e se a gente ficar somente deixando de forma natural os filhos mandarem nos pais, talvez o vinho saia da lista. Então, como que a gente coloca uma bebida alcoólica, né? Eu tenho uma filha hoje de 13 anos e eu tenho um vinho guardado para tomar com ela quando ela fizer 18 anos. Então, cuidado que a gente tem que ter, né, para essa nova geração. Outro assunto muito importante, que é um assunto que dá tema para a gente ficar mais 2 horas aqui, sobre sustentabilidade, porque tem muita gente falando eu falei isso muito com o Didu, né, de orgânico, biodinâmico, vinhos naturais e tal, mas qual o cuidado que a gente tem que ter na hora de vender? Será que não é um greenwashing, não? Será que não é uma propaganda enganosa? Será que não estão falando demais além do que o combinado? E será que tudo isso é necessário mesmo? Porque a gente sabe que alguns vinhos precisam de alguns estabilizantes para... É igual a Anvisa, né? Virar e falar assim, olha, o queijo de Minas para ir para São Paulo, você tem que ter um CIF. Tá, você pode vir aqui e comer o queijo aqui em Minas. Ou você pega um queijo que passou pelo processo lá de pasteurização do queijo e aí vai, sem nenhum problema, tá tudo certo. Mas qual o problema disso? Cara, come, você vai entender a diferença, né? E também do storytelling, que você acabou de falar, né? A importância de se contar histórias, o quanto que isso hoje é uma necessidade para as marcas, para ela conseguir, através do mundo digital, para que a gente possa chegar no público certo, dentro dos desafios que tem no Brasil de logística e tal. E o cuidado que eu coloquei no episódio anterior com o Rodrigo Lanari, não esquecer do dono do empório do interior, porque ele depende daquela venda, né? E às vezes o serviço dele vai fazer toda a diferença, mas é importante o trade olhar para ele, para não deixar ele fechar as portas, porque ali é emprego e renda que gera para todo mundo. Então, para a gente encerrar esse bloco, meu amigo, que mensagem você deixa para quem deseja construir carreira no mundo do vinho? Como qualquer meio, tem as suas, como é que eu posso dizer? As suas alegrias e suas dificuldades. Mas eu vou dizer na minha área, primeiro se manter apaixonado. E entender que, fora o glamour do vinho, que tem muito glamour, porque tem evento, tem coisa, é um trabalho também. Eu acho que você ter os pés no chão, manter os pés no chão é muito importante. Não se deslumbrar, porque esse é um grande problema, você sabe muito bem o que eu estou falando, do nosso meio, né? E por mais que você ame, é um trabalho. Não confundir, que você não se achar aquilo, entendeu? Porque daí você já está meio caminho andado para deixar de fazer as coisas como deveria, ou se encaminhar pro abismo, como diz. E o pior é que quando você está indo pro abismo, você só descobre quando você chega lá no fundo, né? Porque ninguém te avisa. Ou quando te avisa, você não quer escutar. Tá vendo, meus amigos? O vinho movimenta mercados e transforma cidades. E você aí, o que o vinho já transformou na sua vida? Conta pra gente. E para brindar a vida com tranquilidade, conte com a Revive Seguros. Proteção sob medida para sua empresa, seu patrimônio e seus sonhos. Revive Seguros. Segurança para brindar a vida sem preocupações.
Você já pensou em proteger a sua família, cuidar da sua saúde e ainda planejar a sua aposentadoria com segurança? A Revive Seguros, com o especialista Igor Cardoso, economista e corretor habilitado pela SUSEP, oferece soluções completas em 3 pilares: seguros de vida estruturados, que blindam a sua renda e patrimônio, planos de saúde nacionais com mais cobertura e menor custo, e previdência privada, para garantir a sua independência financeira no futuro. Revive, protegendo vidas, garantindo futuros. Conte com a gente. Edu, muito obrigado, querido, por estar aqui hoje. A tua trajetória, ela inspira e mostra quanto que o vinho é muito mais do que uma bebida. Tem muita cultura, técnica, história, paixão, e você retrata fielmente isso lá em cada trabalho que você expõe. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. O espaço aqui é todo seu para deixar a sua mensagem final para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Fábio, eu só quero agradecer. É sempre bom conversar e eu acho que as perguntas foram super inteligentes e me fez lembrar minha trajetória. Então, eu fico feliz. Assim, não são somente mares tranquilos, mas eu tenho muitas boas lembranças e esse nosso bate-papo hoje fez eu lembrar de várias coisas e ter boas lembranças. Isso é sempre bom, lembrar de pessoas queridas e que a gente conviveu, momentos que a gente teve juntos. E eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar, assim, faça o que você gosta. Né? E às vezes a gente complica muitas coisas e a gente tem que descomplicar um pouco. Nesse mundo tão veloz, de tudo querendo tudo rápido, eu acho que quando você pode se permitir sentar na mesa com uma pessoa que você ama, com uma amizade querida e poder conversar de alguma coisa, trocar uma experiência e com o vinho junto, eu acho que é super bacana. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Ó, gravando aqui testemunhas, hein? Todo mundo tá assistindo. Vem para Poços de Caldas passear. Fica lá em casa pra gente arrumar uma bagunça boa aqui, tá bom? Pode deixar. Mesmo. Vamos marcar. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e parabéns aí. Muito legal o programa e todo sucesso para você que você merece. Obrigado, meu querido, obrigado. E minhas confreiras, meus confrades, que episódio extraordinário. O Eduardo é o querido amigo, profissional de mais alto nível gabarito no mundo do vinho. E hoje a gente falou sobre paladar, técnica, viagens, mercado e principalmente o futuro. O vinho que conecta é o vinho que também transforma e ensina. Siga o Ano Experiências nas redes sociais, compartilhe esse episódio e marque aquele amigo que deveria ouvir essa conversa. E lembre-se sempre, pessoal, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio.